Se a justiça, de um lado, então, é um valor a ser realizado, no plano ideal, nós temos elementos mais próximos que hoje já não são mais termos considerados tão abstratos quanto eram considerados antigamente. Ou seja, por exemplo, a democracia. A democracia, que é um conceito aí todo aberto, não há que se falar numa democracia, mas há várias teorias democráticas para explicar o que seja, mas para a gente aqui serviria, quem sabe, uma visão antropocêntrica, ou seja, pensar que essa democracia sugere o governo, ou um governo, para o próprio povo, pelo povo, tendo essas pessoas como epicentro de todas as decisões políticas e decisões governativas. E com isso nós entranhamos ali também o conceito de cidadania, ou seja, permitir, através das práticas democráticas, que esse mesmo sujeito possa, de alguma forma, ingerir no núcleo de decisões políticas. Porque quando nós falamos de gestão política, gestão e administração pública, obviamente que nós não devemos imaginar que apenas e tão somente estaremos substituindo o agente político eleito pelo voto do povo por uma pessoa capacitada tecnicamente para tomar decisões, porque seria uma forma de se substituir o mecanismo, e não é isso que nós queremos, não é isso que é o desejado, penso eu. Ou seja, haveria que se estabelecer critérios para se captar todo esse clamor, tudo aquilo que La Salle chamou de fator real de poder, para fazer com que aquelas necessidades comunitárias fossem escutadas e, assim escutadas, fossem levadas ao setor político, e o setor político governativo se valeria do gestor para fazer com que o refluxo acontecesse. É claro que o ciclo não é assim tão simples, mas de qualquer maneira o círculo pelo qual passa a coisa é exatamente essa. O nosso debate estará concentrado, evidentemente, no município. A esfera de governo, onde nós temos que fazer as nossas observações, é no município. Essa célula que chamo de célula menor, uma célula geofísica, na verdade, é apenas e tão somente um desdobramento espacial do poder. Ou seja, o poder político, ele irradia o seu efeito para dentro de uma base territorial física e geográfica, e ali ele reflete, no caso brasileiro, em razão da federação, em diversos níveis de governo. E aí nós temos, por isso, um corte chamado de vertical no poder político. Esse corte vertical é exatamente o estabelecimento da União, dos estados, do município, do Distrito Federal e dos territórios, ou seja, são micro-organismos que compõem um todo, o todo estatal, e aí também já faço a referência novamente ao livro de Capra, ou seja, porque é lá na biologia, que é aquele livro de biologia e de física, é lá que nós vamos compreender a visão sistêmica de um corpo, e esse corpo, que no caso é o corpo que nos interessa, é o corpo estatal. Bem, essa sociedade, então, política, esse poder político, que tem normas, tem regras, partindo da nossa Constituição Federal, ela não pode mesmo concentrar poder. Então, por isso há essa distribuição espacial, União, Estados e municípios, e por isso também as funções exercidas nesses núcleos igualmente são repartidas através dos órgãos que compõem, ou seja, Executivo, Legislativo, Ministério Público, Tribunais de Contas, os órgãos constitucionais que nós chamamos de destaque. De qualquer forma, sabendo então que é necessário o estabelecimento de regras para determinar esse poder político, para o nosso gestor, não importa tanto ele saber como essa mecânica se dá, importa, de uma maneira mais imediata, saber de onde resgatar
de onde fazer essa oitiva, onde estaria então essas necessidades todas. Se nós elencarmos aqui o plano de trabalho do gestor, é claro que ele vai focar a sua ação no município, e dentro do município ele vai considerar os órgãos que o compõem, e ali então vai se traçar o chamado plano estratégico. E com isso nós temos aí o estabelecimento, vamos dizer assim, o debate desse poder no município, fazendo com que a gestão, no segundo tópico, leve ao conhecimento das necessidades comunitárias para serem contrastadas com as possibilidades governativas. E aí, obviamente, nós temos que fazer percorrer os textos normativos para saber como é que essa organização estatal se fez. Porque eu disse há pouco que o poder não fica concentrado, ele recebe um corte vertical e outro horizontal, feito pela própria Constituição Federal. No corte vertical, então, nós vamos encontrar essas pessoas políticas, inclusive o próprio município, que é o centro das nossas atenções, e lá no município nós temos que saber quais as tarefas que município, deve cumprir para os seus munícipes ou para a sua própria comunidade. Olhando assim, então, para a questão, fica fácil verificar quais são as necessidades comunitárias. Fácil no sentido de que o foco a respeito desse assunto é um foco não amplo, mas é um foco amplíssimo, e uma vez que se constate essa necessidade toda, nós estaremos delimitando as possibilidades governativas às quais já fiz referência agora há pouco. Se então detecta-se necessidade de um lado, e se já se sabe que essas necessidades deverão ser supridas no plano governativo, evidentemente que não se poderá deixar de lado a questão do planejamento. Planejamento que também sugere uma investigação assim totalmente aberta e ampla, porque quando se fala, e aí me refiro a município especificamente, quando se fala em planejamento local, a maioria das pessoas às vezes tem a noção de que esse planejamento é o urbano, é o físico, ou então que esse planejamento é o econômico, esse planejamento é o financeiro, ou esse planejamento é o tributário, ou esse planejamento é o social. Na verdade, não há como fragmentar o termo planejamento nessa dimensão, porque planejamento, e aí é a base de trabalho do nosso gestor, planejamento deverá focar esses e outros tantos elementos que eu aqui narrei e outros que não narrei. Haverá que se ver, portanto, então, essa chamada necessidade comunitária, já se sabendo que a possibilidade ou as possibilidades são imensas, mas haverá que se olhar para isso e lembrar que essa necessidade, ela é algo que se assemelha a uma identidade, ou seja, algo muito individual. Individual no seguinte sentido: nós temos aí no Brasil quase 5.600 municípios, e nós não podemos pegar um plano ou uma visão estratégica lançada sobre um município de uma capital do norte e comparar ou utilizar essa mesma base estratégica para um município encravado no sertão, porque são realidades distintas. E isso se deve, em grande parte, pela chamada assimetria da nossa federação.
Ou seja, a Constituição Federal, quando cuida dessas pessoas políticas, estabelece regras, regras isônomas. As regras são iguais para todos os municípios, mas os municípios em si mesmos, substancialmente, eles não têm a mesma condição, não têm a mesma capacidade, não têm, enfim, a mesma identidade. Eles conservam entre si uma grande assimetria. Por isso, podemos dizer que a federação é disforme. A federação nos é imensamente cara. A federação do Brasil, tal qual idealizada, ela se mostra obsoleta, porque, principalmente, existe uma superposição ou sobreposições de funções estatais. Quando aquele corte no poder político é feito, e me refiro ao corte vertical, estabelecendo núcleos de governo, União, Estados e municípios, eles convivem dentro de uma mesma base física territorial, há uma superposição de tarefas que a Constituição até hoje não conseguiu resolver. Ou seja, há diversas pessoas políticas realizando ações governativas no mesmo setor, ou seja, para suprir as mesmas necessidades comunitárias. Ocorre muitas vezes que uma dessas pessoas políticas sequer recebe recursos, porque haverá de existir, obviamente, uma partilha equitativa na distribuição dos recursos para suprimento dessas necessidades. E isso não acontece. E aí é onde a federação não sai cara, porque há várias despesas, aí já falando do ponto de vista orçamentário e financeiro, há várias despesas sendo realizadas no mesmo setor. Por isso a sua sobreposição. E com isso, a reclamação que nós discutamos, e aí não me valho de nenhum critério técnico, a não ser o critério dos meus próprios ouvidos, a comunidade reclama de transporte, reclama de educação, reclama de saúde, reclama de segurança pública, e presumo eu, pelo que ouço, que essas sejam algumas das necessidades comunitárias que se colocam em evidência, e elas não têm, pelo menos num breve espaço de tempo, uma solução que aí que esteja avizinhando, né? Há muitas iniciativas, é evidente, nós podemos visualizar e dizer que conhecemos inúmeras tentativas de solucionar esses problemas, mas penso eu que problema sério como esse tem que ser resolvido na raiz. Não será o gestor que resolverá. Ou seja, somente o reestudo dessa distribuição, ou redistribuindo-se essas tarefas, é que nós conseguiremos fazer algo em prol das necessidades comunitárias. De qualquer maneira, tirando esse problema, que é um problema crônico, gravíssimo, e é por esse problema que nós temos a chamada sangria dos recursos públicos na federação, é por ali que nós temos a grande maioria dos nossos problemas, que eu venho chamando ao longo dos anos de deficiências federativas, né, no bloco federativo da nossa Constituição, mas deixando essa questão de lado, não que adotemos uma postura de comodismo, muito pelo contrário, os municípios, os gestores, as pessoas todas têm que agitar realmente, debater esses temas para que eles sejam melhor estudados, mas deixando isso de lado, seja como for, olhando-se então para aquelas necessidades e para as potencialidades locais, há que se desenvolver uma visão estratégica, eminentemente estratégica, e no particular haverá de se olhar para o passado, verificar o futuro e estabelecer as regras do presente. Não que essas possibilidades sejam infinitas não, mas essas possibilidades são todas vamos dizer assim, de dificílima apreensão.